Só admitir mais algumas pessoas. Ok, pronto. Então, hoje assinalamos o Dia Internacional das Florestas e esta foi a data que escolhemos para lançarmos este evento que designamos de Biodiversidade do Arouca Geoparque, 12 meses, 12 temas. Portanto, este evento, organizado pela Associação Geoparque Arouca em parceria com o município de Arouca, pretende trazer um conjunto de especialistas para abordar diversas áreas temáticas durante 12 meses. Queremos com este evento apostar na divulgação do conhecimento científico, porque acreditamos que quanto melhor os cidadãos estejam informados, melhor será a sua atitude e a sua ação. Neste momento estamos com um projeto de ciência cidadã em curso, que se designa Biodiversidade do Arouca Geoparque, está alojado na plataforma Biodiversity for All e já conta com mais de 80 participantes e cerca de 4.000 carregamentos efetuados. Este projeto de ciência cidadã é prova do envolvimento voluntário que cada pessoa pode ter e da participação ativa que cada um poderá também assumir em prol da conservação da biodiversidade de um determinado local, não só pela sua inventariação, mas também na detecção precoce de determinadas ameaças, nomeadamente das espécies exóticas invasoras. Portanto, assumindo o papel que cada um tem na proteção deste legado, que é o património natural de um determinado território, queremos envolver mais os cidadãos e acreditamos que o conhecimento é a base para que esse envolvimento seja mais pleno, mais ativo e mais informado. Assim, iniciamos este evento com um convidado que conhece muito bem o nosso território, o botânico Paulo Pereira. Ele tem desenvolvido diversos trabalhos, não só no Arouca Geoparque, mas em toda a área das montanhas mágicas e será, por certo, um webinar em que todos iremos compreender muito mais sobre o valor que o nosso território tem do ponto de vista botânico. Paulo, agradeço teres aceito o nosso convite, portanto, em nome da Associação Geoparque Arouca e do município de Arouca, obrigado por estares connosco neste serão de domingo e se eventualmente quiseres iniciar a sessão, estás à vontade para o fazer. Obrigado, Susana, obrigado à Associação Arouca Geoparque. Fico muito contente de poder partilhar o pouco que sei ou muito que vou sabendo de algumas coisas com todos e é isso, ou seja, o meu percurso na região já conta neste momento demasiados anos, já vai mais ou menos com 20 e tal anos e obviamente que se calhar é normal que apesar de andar em todo Portugal, a região que se calhar eu conheço melhor neste momento é a mesma região da Serra da Freita e eu hoje vamos partilhar algumas coisas relativamente à lista vermelha, que no fundo andámos em todo o país a ver o que é que estava a acontecer com as plantas, e eu mais, obviamente que eu estava obviamente não, eu estava com as montanhas todas e esta região era o centro da minha área de trabalho e portanto obviamente fiz bastante trabalho específico e fiz uma série de pequenas grandes descobertas para a região que que neste momento fazem muito sentido e é isso que eu vou tentar partilhar com todos. Então eu vou começar a partilhar a tela, ok? Vou partilhar a tela, não sei se já estão a ver a minha tela. Sim, já estamos, Paulo, é só colocar em modo de apresentação. Pronto. Já agora, pronto, eu estou em casa com a minha mulher e os 2 filhos, portanto acho que isto já é uma coisa normal nos dias que correm. Se virem alguém passar lá atrás, pronto, é isso, estou em casa. Portanto, vou começar aqui pela questão da lista vermelha. No fundo esta apresentação tem 2 partes, uma que é a mais típica, que já apresentei várias vezes, da lista vermelha da flora portuguesa, e depois uma segunda parte
que é aquele subtítulo que eu pus ali na Serra da Freita. Porquê é que eu pus a Serra da Freita e não só o Aroca Geoparque? Porque do ponto de vista biogeográfico é isso que faz sentido. Portanto, a Serra tem uma certa unidade, os municípios são no fundo fronteiras artificiais do que se quer natural e portanto, e também por outra razão, porque assim temos a certeza, há alguém aí com o microfone aberto. Se puderem desligar, ainda está aí algum. Mas pronto, então eu vou começar. Eu este trabalho da lista vermelha fiz pela Sociedade Portuguesa Botânica. Neste momento ainda estamos a fazer, fizemos mais duas coisas, que foi os sítios de interesse botânico de Portugal, em que na próxima edição vai também ter a Serra da Freita. Portanto, eu aproveitei este webinar para fazer o meu trabalho de casa para esse sítio. Portanto, tudo o que vocês virem no webinar vai estar depois presente nessa publicação, que é os sítios de interesse botânico de Portugal continental, e estou também a acabar agora com mais dois colegas, o André Carapeto e o Miguel Porto, a Flora de Portugal. Portanto vai ter todas as espécies. Eu acho que isso vai ser mesmo uma ferramenta quase revolucionária ao nível da botânica, claro está, porque vai permitir muita gente conseguir perceber onde é que estão as espécies e qual é que é a pinta que elas têm. Então vamos agora começar. Eu tenho um problemazito que é aqui os... ok, consigo mudar isto. Ok. Pronto, isto são os resultados gerais das espécies da lista vermelha em Portugal. Portanto, das cerca de 3.000 espécies que existem em Portugal, 630 foram avaliadas. Nós escolhemos essas 630 já num grupo muito restrito de plantas que sabíamos que ou eram raras ou eram endemismos lusitânicos, e portanto destas 630, 380 estão ameaçadas, portanto criticamente em perigo ou vulneráveis, 106 quase ameaçadas e 19 efetivamente extintas. Portanto, isto a nós surpreendeu-nos bastante, não estávamos à espera de números tão elevados, porque atenção, porque só fizemos ainda 1/5 da flora de Portugal, portanto, mesmo que todas as restantes estejam bem melhor do que as que avaliámos, obviamente que o número de ameaçadas em Portugal chegará facilmente aos 20% das espécies da flora. Infelizmente, este é o padrão que se observa não só em Portugal como na Europa e no mundo, portanto é o que está a acontecer. Portanto, isto aqui no fundo é só um screenshot da Flora ON, em que aparecem todas as espécies ameaçadas, para se ter uma ideia da pinta que elas têm. A outra coisa que é interessante fazer no Flora ON, que é um portal, portanto, muito bom da botânica em Portugal, é que podem pesquisar pelo nome do município, pela estação em que estamos, se é uma árvore, se é um arbusto, e se é ameaçada, se é endémica. Portanto, podem fazer a pesquisa que quiserem, que devolve-vos sempre uma lista de espécies de acordo com a vossa pesquisa. Os resultados, a razão por que elas são ameaçadas, são mesmo muito objetivos, portanto têm 5 critérios. Nós basicamente usamos muito o critério B, que é o alcance geográfico, e o critério D, que é populações muito pequenas ou restritas. Portanto, ou seja, quando estamos a falar de muito pequenas, é mesmo populações que têm às vezes 3, 4 indivíduos. Este é o mapa, são os mapas da desgraça em Portugal. Portanto, o da esquerda são as extintas. Se repararmos, é no fundo o litoral. Pode ter a ver com plantas aquáticas, pode ter a ver simplesmente com o desenvolvimento urbano, que é maior e a pressão humana em geral é maior no litoral. E o mapa das ameaçadas é este, à direita. Portanto, é ligeiramente diferente, é muito mais espalhado pelo país inteiro. Tem depois alguns sítios críticos com muitas ameaçadas, como seja a Serra da Estrela ou ali o sudoeste alentejano, por razões diferentes, obviamente. Portanto, nós depois também pesquisámos mais ou menos as razões do que é que estava a acontecer. Portanto, isto aqui é simplesmente o número de localizações. O que quer isto dizer? Quer dizer que quanto mais as criticamente em perigo, são espécies que realmente só existem num único sítio, a maior parte delas. As espécies em perigo já aparecem muito mais do que um sítio, e as vulneráveis
já não há nenhuma espécie que se apareça só num sítio. Portanto, quanto mais as espécies estão em mais sítios, menor é a probabilidade de extinção da sua ameaça. Relativamente ao número de indivíduos, portanto, o mesmo número de indivíduos, como vemos aqui, estas 17 espécies que nós dizemos que estão criticamente em perigo, não estamos a exagerar, são espécies que têm menos de 50 indivíduos. Portanto, qualquer coisita que se faça, um jibo passa por ali num dia errado e desapareceu a espécie em Portugal. Portanto, isto também é a mesma coisa, portanto, criticamente em perigo, vulneráveis e quase ameaçadas. Portanto, nas quase ameaçadas, todas elas têm sempre populações de pelo menos 1000 indivíduos, ao passo que nas criticamente em perigo, como eu dizia, tem muitas com menos de 50, a maioria tem menos de 250 indivíduos. Portanto, daí estas cores, quanto mais vermelho, menos indivíduos existem, quanto mais verde, mais indivíduos existem. Portanto, isto para mostrar que realmente fomos bastante objetivos e criteriosos, não era simplesmente porque achávamos que é tão bonita esta espécie ou é endémica que ela ficava ameaçada. Portanto, tem que obedecer uma série de critérios. Como é que isto se distribui pelo país? Basicamente nós dividimos em 5 regiões: Noroeste e Centro, Sudoeste, Alentejano e Algarve, Nordeste, Transmontano e Beira Interior, Oeste, Val do Tejo e Bacia do Sado e Alentejo Interior. E basicamente, realmente, uma grande parte é Noroeste e Centro, porque é efetivamente a área maior, portanto tem desde a Serra da Estrela ao Minho e passa por esta região. Tem muitas espécies, 34 criticamente em perigo, 40 em perigo desculpem lá, mas tem 45 vulneráveis, que é no fundo a região onde nos encontramos. Mas, portanto, ao todo, esta grande região, que vai desde a Serra da Estrela até ao Minho, tem 127 espécies ameaçadas. A distribuição destas espécies ameaçadas, isto não é a distribuição de todas as espécies portuguesas, estamos só a falar das ameaçadas, e realmente há muitas que são endemismos lusitânicos, endemismos ibéricos e endemismos ibero-magrebinos, ou seja, praticamente metade de todas as espécies tem uma distribuição relativamente restrita ao nosso país, à Península Ibérica, ou à Península Ibérica e Marrocos. Porquê é que isto é importante? Quer dizer que nós temos muito maior responsabilidade em proteger estas espécies. Porquê? Porque elas estão confinadas aqui. Depois há uma série de espécies que realmente também está muito ameaçada, especialmente europeias, mediterrânicas e subcosmopolitas, mas realmente são espécies que têm áreas de distribuição muito maiores. Por exemplo, no caso das aquáticas, aparecem aqui, são quase todas subcosmopolitas, mas têm realmente muitas espécies criticamente em perigo. Depois, as ameaças, obviamente que elas estão em perigo por algum tipo de ameaça. A ameaça que aparece à frente de todas as outras foi elencada para 190 e tal espécies, é o desenvolvimento urbano e infraestruturas. Depois, ameaças imprevisíveis, que têm basicamente a ver com espécies que, como viram antes, que chegam a ter 30, pouquíssimos indivíduos, e portanto qualquer tipo de ameaça pode fazê-las desaparecer. Portanto, isto quer dizer que há muitas espécies com muito pouco elenco florístico não, efetivo populacional. Depois, as más práticas da gestão da vegetação. Luzia, as más práticas de gestão da vegetação, que hoje em dia acontece muito, essencialmente por causa das desmatações que se fazem por causa da nova lei das florestas, que põe em causa muitas espécies da nossa flora, e a atividade agrícola, que é essencialmente um grande problema no Alentejo e aqui na nossa zona, as espécies exóticas invasoras. Depois há uma série de ameaças que anda por aí abaixo, mas realmente estas são as mais significativas. Para as 5 regiões, portanto, e eu aqui vou já só falar daqui da nossa região, Noroeste e Centro destacam-se as alterações climáticas, isto por causa precisamente das montanhas, portanto das espécies de montanhas, as espécies exóticas e outras perturbações humanas e exploração de recursos hídricos, portanto, que tem a ver com as barragens. Portanto, isto aqui, o Noroeste e Centro é a faixa azul, apesar destas serem as 3 principais ameaças, se virem bem, elas têm uma grande expressão em qualquer uma das ameaças, das 8 principais ameaças. Portanto, é quase transversal a todas as ameaças. Aqui é só o exemplo da ameaça da primeira pressão, portanto, que pode ser desenvolvimento urbano, infraestruturas e transportes,
a construção de estruturas na linha de costa, parques eólicos, linhas elétricas, intervenções no litoral, outras construções, das ameaças imprevisíveis. Aqui entre os fatores estocásticos, as ameaças desconhecidas e outras ameaças. Basicamente isto é um saco de ameaças que é muito importante para as espécies que são muito raras. A má gestão da vegetação, hoje em dia tem a ver com as tais desmatações, tem a ver com a utilização do glifosato nas linhas junto à estrada. Há também um problema grave que é, nas zonas muito agrícolas, a maior parte das espécies raras fica depois acantonada nas margens, e se ainda por cima levarem com desmatações, aí é que a espécie fica realmente num estado muito periclitante. A quinta ameaça que eu aqui elenco são as espécies exóticas, aqui na nossa região realmente é bastante grave. À direita aparece ali a questão da mimosa, e depois no baixo voga a questão do jacinto de água, é realmente muito problemático. As outras perturbações e intrusões humanas têm a ver com uma coisa que parece que não há problema nenhum, que é a questão do turismo, tem a ver com o turismo desregrado. Por exemplo, no caso do Gerês, há já tanta gente a ir para as piscinas naturais que isso passa a ser um problema. No caso do Algarve, o não haver passadiços ou ordenamento às vezes é pior do que os haver. Portanto, neste caso a fotografia da direita é nas ribas ali do litoral algarvio, e é realmente um problema muito grave, porque em vez de ser só uma pequenina faixa estreita de zona erosionada, é um estradão de cerca de 10, 15, 20 metros de largura. E depois as barragens, portanto aqui aparecem várias barragens, que pode ser realmente um problema, sendo que é um problema que neste momento não é muito menos importante, mas que no passado sabemos hoje que havia uma série de espécies no Douro e no Tejo que viram as suas áreas de distribuição muito diminuídas. A última que eu elenco aqui é as alterações climáticas, que é essencialmente importante na Serra da Estrela, mas nas serras em geral, e tudo o que tenha a ver com o regime hídrico, portanto, porque cada vez há menos chuva e depois com efeitos mais cataclísticos. Aqui vou passar agora a parte mais interessante, portanto, mais positiva, para vocês saírem daqui também mais motivados com estas coisas, que não é só coisas más. E então, onde é que estas espécies aparecem? Aparecem, e para mim isto foi uma surpresa, portanto, eu sou um bocado maníaco dos dados e das tabelas de dados e das estatísticas, e gostei de fazer esta parte deste trabalho, que foi no fundo pôr tudo em caixinhas, com um bom sentido, que é para percebermos onde é que realmente, em que habitats, em que ecossistemas é que estas espécies aparecem, era a pergunta que se fazia. E curiosamente, o habitat mais comum destas espécies são os prados e as pastagens. A seguir são os matos, em terceiro lugar os bosques, depois temos as aquáticas, portanto ribeiras, lagos, lagoas, etc., a vegetação costeira e a vegetação rupícola. Portanto, estes são os 6 grandes habitats onde estas espécies aparecem. Porquê é que eu me surpreendi? Porque realmente há aquela ideia que é tudo bosques, é tudo... Em Portugal é só floresta, não há mais nada do que floresta. E este tipo de racional é muito importante também no trabalho que agora eu estou a fazer com a minha empresa, que tem a ver, no fundo, como é que olhamos para as explorações agrícolas ou para qualquer tipo de exploração, não olhar simplesmente dizer vamos restaurar os ecossistemas, e o pessoal pensa que é sinónimo de restaurar florestas. Dizer isto no dia da floresta é um bocado estranho, mas pronto, tem que haver um dia dos matos e um dia dos prados e um dia da vegetação aquática. Por acaso a vegetação aquática já existe. Mas porquê é que eu digo isto? Porque normalmente fazem as coisas do género. No cimo da Serra da Estrela o que devíamos fazer era florestar tudo. Mentira, não devemos florestar tudo. Os matos estão lá e estão bem, e os matos são uma parte importantíssima do nosso território, da nossa biodiversidade, e muito em breve, garanto-vos eu, terão também algum interesse económico. Portanto, os prados e pastagens, estamos a falar então, quando olhamos para as 3.000 espécies portuguesas, temos imensas espécies que são anuais. Portanto, nós não vivemos na Amazónia que só existem árvores, e lianas e orquídeas e epífitas. Aqui a estratégia de ser anual, ou seja, desaparecer na época desfavorável, é uma estratégia normal. Portanto, os prados e pastagens, e curiosamente muitos destes prados e pastagens hoje em dia só existem por causa da interação com o homem, portanto são muitas vezes
os lameiros, são as pastagens agrícolas, são os olivais no Alentejo que são lavrados todos os anos. E porquê? Porque estes prados e pastagens tinham a ver com uma dinâmica que hoje em dia não existe, de haver muito mais mamíferos selvagens do que hoje existem. Portanto, haver prados e pastagens, haver pastoreio, hoje em dia não é só uma coisa que tem a ver com economia, tem a ver também com a biodiversidade e muito. Portanto, queria deixar já esta mensagem, que temos que acarinhar os nossos prados e pastagens e temos que acarinhar também os nossos matos. E em seguida vou-vos provar que isto realmente é verdade. Portanto, no fundo o que eu fiz, estive a fazer isto hoje, foi elencar todas as espécies da lista vermelha avaliadas hoje em dia ou a avaliar na próxima lista vermelha, já me adiantei um bocadinho. Portanto, no fundo todas as espécies interessantes do território e agrupadas nestas caixas. Portanto, prados e pastagens, matos, bosques, vegetação aquática, vegetação costeira não, desculpem lá, não temos praias, nem coisas do género, e vegetação rupícola. Portanto, mas vou falar então das 5 espécies, 5 grupos de habitats. Eu vou aqui só elencar as ameaças e pressões dos bosques. Porquê? Porque são um bocadinho diferentes das outras ameaças que falei. Portanto, aqui a ameaça mais importante é a má gestão da vegetação, a segunda é os incêndios recorrentes, a terceira ameaças imprevisíveis e depois uma série de ameaças, entre as quais as espécies invasoras e a intensificação florestal. Aqui vou começar a falar um bocado do que Susana já sabe, se calhar as outras pessoas não sabem. Eu realmente já estou aqui há muitos anos. Isto são algumas fotografias do território. Portanto, aqui é uma potentilha, portanto uma pequena espécie rosácea que aparece na Serra da Freita, que é um narciso. Depois cogumelos, eu sou grande fã de cogumelos. Esta zona é fantástica para cogumelos, aqui chega a comer 40 a 50 espécies diferentes de cogumelos. Os poços e a parte turística natural, portanto eu estive envolvido num projeto que era a Rota da Águia da Pedra, que fizemos a valorização desses pontos, e a surpresa de se ver estas vacas que são fantásticas, a vaca oroquesa, que anda na serra no inverno. Portanto, isto, se fosse uma limusina ou uma assim mais mariquinhas, uma daquelas holandesas pretas e brancas, não sei, se calhar até aguentam neve, mas andar a subir e a descer serras, não só isto é interessante de ver que isto continua a acontecer nos dias de hoje, como é muito, muito importante para os habitats. Portanto, aquele habitat de mosaico de pastos e de matos do cimo da Freita é o que deve ser, ou seja, aquilo não está degradado, não pensem que está degradado, é o que faz parte, e as vacas são essenciais, as vacas e as cabras, dependendo se estamos no granito ou no xisto, são essenciais para manter esse mosaico. Portanto, o que eu tento transmitir nisto é, a chave da biodiversidade é o mosaico. Nós estamos no Mediterrâneo, Mediterrâneo Atlântico, mas temos que ter esse mosaico. O homem é importantíssimo para manter esse mosaico, e o mosaico não é só floresta ou só vegetação ripícola, é muito mais do que isso, é os matos, é as rochas, e é as pastagens e isso tudo. Aqui a última fotografia é eu a fazer rafting aqui há uns anos no Paiva. Já tenho um bocadinho de saudades destas coisas, a ver se para o ano volto a fazer, mas é uma maneira, curiosamente, enquanto toda a gente no rafting gosta da adrenalina, é a parte que eu não gosto. O que eu gosto é da calmaria, em que fico a olhar para o rio por dentro, a ver as plantas todas, é realmente uma oportunidade fantástica. Portanto, eu tenho realmente muito campo e muitas horas de outdoors aqui nesta zona, e portanto eu vou-vos começar pelos mal amados do nosso país, que são os matos. Elenco aqui algumas espécies, portanto, eu aqui optei por pôr os nomes científicos, sendo que no tal guia de plantas que estamos a fazer, temos sempre os nomes comuns de todas as espécies, temos os usos e costumes, temos uma série de informação que aqui pus simplesmente para não causar mais entropia e porque dava mais um bocadinho mais de trabalho, e pronto, ainda fiz isto hoje, ainda não tinha tempo para fazer mais. Então aqui o Ranuncos bupleuroides, porque é que está aqui, é um endemismo ibérico muito típico das nossas serras, aparece naqueles matos em cima de solos esqueléticos sobre xisto, e é bastante comum. Portanto, eu pus aqui que é comum, mas é mesmo bastante comum. A Timelaea broteroi é uma espécie que está
em perigo de extinção. Só existe aqui um bocadinho no Gerês e depois em Salamanca, portanto, na Serra da Freita, naqueles planaltos, curiosamente é junto àquelas eólicas, portanto, eu não sei se alguma das eólicas já não comeu ali um bocadinho desta espécie. Atenção que eu não sou nada contra a civilização e contra o progresso e contra as explorações. Eu sou a favor de haver informação. Acho que pode-se fazer tudo desde que haja informação e que saibamos sempre conseguir compatibilizar qualquer tipo de progresso com os valores básicos da conservação da natureza. E, portanto, esta Timeleia broteroi é uma espécie fantástica, resiste aos incêndios todos, portanto, fazem pequenos bonsais, e existem contados 200 indivíduos para aí na serra. Portanto, estamos a falar, porque ela está em perigo por causa disso, não é por causa da... E porque se alguém resolver fazer uma florestação em cima dela, aí realmente ela fica prejudicada. Portanto, mas lá está, essa informação, eu sou completamente partidário que este tipo de informação deve passar para os stakeholders. A Susana já tem esta informação, aliás, ela também me deu alguma informação desta espécie, houve troca de informação, que é assim que deve ser, a ciência deve servir para isso, e obviamente que é importantíssimo que quem, seja o município de Aroca, seja o Geoparque, seja a Associação Florestal, saiba onde é que estão as espécies para exatamente calcular a sua conservação. Portanto, eu acredito muito mais numa conservação da natureza feita por todos, do que propriamente centralizada num governo que não tem os meios para conseguir fazer isto. O Lex micrandus é um tojo da serra, de bastante mostarda, que agora já está florido. Para mim é uma planta fantástica, aliás, todos os tojos são fantásticos. Hoje em dia começa a conseguir utilizá-los em restauro ecológico para fazer sebes para polinizadores auxiliares em zonas com vinhas, em zonas com amendoais, etc. Portanto, é uma planta, quase todos os nossos tojos são endémicos ou portugueses ou ibéricos, portanto comecem a olhar para os tojos de maneira diferente, é outro apelo que eu faço. Depois o Timos caspititus é um tomilho que é endémico ibérico, enquanto que aquele tojo, apesar de haver toda a Serra da Freita, quando agora forem para lá, tudo o amarelo que virem de tojo, ou é este tojo ou é carqueja, sendo que este tojo tem um amarelo ainda mais mostarda, e depois o tomilho, o único tomilho que virem é este, mais uma vez é um tomilho endémico ibérico, muito interessante, que tem potencial aromático, que pode ser usado para comer, para cozinhar, e que pode ter interesse para outras coisas. Está aqui Erica tetralix, porque é uma espécie rara em Portugal, e que é uma espécie de torfeiras, portanto só aparecem nas zonas de torfeiras, é muito rara na serra. A Festuca sumilusitana era uma espécie que quando começámos por acaso não tem aqui o selo, mas é a list concern, portanto é pouco preocupante. Porquê? Porque ela realmente existe em toda a serra, em quantidades fenomenais. Claro, quando começámos a lista vermelha não fazíamos a mínima ideia disto, só quando começámos a andar pelas serras percebemos que realmente em todas as serras portuguesas esta espécie, que é uma festuca, é uma erva bastante dura, com folha ligeiramente glauca, portanto vai-se ver por toda a serra, é quase se calhar a mais comum na serra, não é a mais comum, mas é quase a mais comum. A Scrophularia tem um nome esquisito, pronto, é muito interessante porque é das poucas espécies que eu conheço que gosta mesmo de incêndios, portanto ela aparece, por exemplo, junto a algumas aldeias, junto aos muros de pedra, portanto nas zonas que arderam, nas zonas onde fizeram ensaios com fogos, é das poucas espécies que foi beneficiada por isso. E o Galium blesiano, que é das poucas que eu ainda não vi florida, portanto estas coisas depois só estão floridas numa janela muito pequena, mas aparece na serra, nas zonas do granito e nas zonas de linhas de água, exatamente do Planalto acima dos 900 metros. Portanto, isto aqui são algumas das espécies dos matos, há outras, mas estas realmente são ou endémicas ou raras ou pura e simplesmente interessantes, não é mais nada nenhum. Os prados têm, pus aqui uma lista de 7 espécies também, entre as quais a fritilária, que estava aqui na capa é realmente uma espécie fantástica, portanto um endemismo ibérico, que tem a maior parte da distribuição em Portugal e que tem na Serra da Freita se calhar a sua melhor população. Portanto, eu andei pelas serras todas, andei a ver estas espécies e aqui há realmente núcleos muito, muito importantes. Estamos a falar de núcleos de 50, 100 flores, é fácil de ver, e eu conheço pelo menos uns 15 núcleos na serra, portanto é capaz de ser
mas lá está, quando começámos a lista vermelha não sabíamos desta informação, agora sabemos, ficou como quase ameaçada. Porquê? Porque ela aparece nestes prados, no meio de pedras, prados de serra, bastante orgânicos, mas sempre junto a zonas rupícolas, mas lá está, se fizer algum tipo de, de manipulação mais forte na serra, pode ser que ela fique ameaçada, por isso é que está como quase ameaçada. Este alho amarelo não foi avaliado, mas é uma espécie de alho muito interessante. Eu adoro todos os alhos porque todos eles são comestíveis e são muito bonitos, portanto este é um endemismo, é plurirregional, portanto, mas aparece mais aqui na zona da Península Ibérica. Depois, o Narciso ciclamíneos são os martelinhos, é um narciso fantástico que é partilhado entre esta zona de Portugal e a Galiza, portanto aparece nos prados úmidos junto a torfeiras. Ali há certas zonas da serra, mais uma vez a Serra da Freita é capaz de ser dos sítios de Portugal com maior número de núcleos desta espécie e com maior número de indivíduos, portanto estamos a falar de pelo menos mais de 10 mil indivíduos já na Serra da Freita. Depois o Lâmio coutinhói, no início da lista vermelha, era uma espécie praticamente desconhecida, vinha a descobrir, perdi bastantes tempos ao lupa, portanto isto é muito parecido com duas espécies, e é difícil de distinguir, depois começa-se a perceber que tem assim estas folhas largueironas, e basicamente é quase ruderal, aparece em qualquer sítio, junto a qualquer estrada, não é de montanha, portanto aparece na zona da Freita, mas em terra baixa, e é relativamente comum, portanto em qualquer sítio, perto de uma zona cultivada, um campo cultivado, aparece este lâmio, portanto é uma espécie bastante interessante. A Scylla ramburei é uma espécie ibero-magrebina, é da diretiva, foi avaliada, mas ficou como list concern, portanto também não há bastante, e é dos lameiros, portanto qualquer lameiro que se preze na Serra da Freita vai ter esta Scylla, que é uma espécie de jacinto muito, muito bonita. Eu vou continuar aqui com esta lógica. Finalmente então chegamos aqui aos bosques. Os bosques têm realmente bastante espécies interessantes aqui na região, só que é basicamente, cada sítio tem o seu quê? O Ranuncos enriquezi, portanto, é um ranúnculo que antes da lista vermelha não fazíamos ideia onde é que ela, sabia-se muito pouco onde é que ela estava. Eu fui várias vezes à Serra da Estrela à procura dele e depois descobri que à porta da minha casa estava o ranúnculo. Qual é que é o problema deste ranúnculo? Depois já vos mostro a seguir. É que é muito parecido com o outro, que é mais comum, mas floresce só em junho. Portanto, obviamente que nós andamos à procura dos ranúnculos é sempre em março, abril, nunca em junho. Então escapou a muita gente este ranúnculo e felizmente nesta zona, seja no Paiva, seja no Voga, aparecem em boas quantidades. O lírio martagon é um lírio lindíssimo, é uma espécie maior que eu e que eu descobri o ano passado no Rio Paiva, portanto isto, todos os anos estamos a descobrir coisas, não sabia que existia nesta região, mas mais uma espécie rara para a região. O Dorónico plantaginium descobri também há 2 anos, o ano passado 2 anos, sim, no Voga e no Paiva. O Ceratocapnos claviculata, subespécie picta, é uma espécie muito pequenininha, ligeiramente cor-de-rosa, que também se sabia pouco dele em Portugal e que nesta região é capaz de ser mesmo o sítio mais interessante. Portanto, aparece nos taludes, no meio do bosque, e depois aparece também nas sebes entre lameiros. Portanto, é assim uma pequenina trepadeira enfiladiça, que é relativamente comum aqui na Serra da Freita. Depois este Tanacetum corimbosum só aparece num sítio, portanto ali no Vale do Deilão. É pouco comum em Portugal, aparecem em 10 sítios diferentes, sempre um ou dois pezinhos, não se percebe muito bem. O Eríngio duriei aparece na zona da Misarela, aqui também só aparece nessa zona, mas é ali naquele bosque, que é curioso que aquele bosque é de carvalho americano. As pessoas, a maior parte do bosque bonitinho junto à cascata não é carvalho, não é o roble, não é o carvalho alvarinho, é carvalho americano, mas no entanto o habitat é perfeito e tem imensas coisas interessantes. Está aqui, que não está com fotografia, mas o azevinho é capaz de ser a zona de Portugal onde há mais azevinho, aqui e a zona do Jerez também, mas aqui são milhares e milhares e milhares de azevinhos. O Vale do Caima tem imenso azevinho e toda a zona da Freita
sempre que entramos um bocadinho nos vales e nos bosques, aparece azevinho com alguma frequência e é relativamente comum. Esta espécie que aparece aqui é uma umbelífera, Selinum broteri. Quando começámos a lista vermelha também era bastante rara em Portugal e descobrimos também no Val do Caima e no Val do Paiva uma série de núcleos novos que fez com que ela está vulnerável na mesma, mas já está um bocadinho menos ameaçada do que se pensava antes. Mais uma vez, tem uma distribuição relativamente restringida, portanto Portugal, Espanha e França, e é uma espécie bastante interessante. O leucântemo tem assim, ficou aqui ainda com bold, leucântemo ircutiano, portanto isto aqui é uma margarida grandíssima e enorme, que aparece, que é muito comum aqui tanto no Paiva como no Voga. É uma espécie que até há pouco tempo também se sabia muito pouco dele em Portugal, e mais uma vez falo dela porque eu também, quando comecei a lista vermelha, não fazia a mínima ideia que era tão rara a nível ibérico. Não foi avaliada, portanto, lá está, algumas destas não foram pura e simplesmente avaliadas, mas são espécies muito interessantes que aparecem nos nossos bosques. Este aqui é o exemplo de trabalho que andámos a fazer, portanto, aqui estão os dois ranúnculos, o Olicipocensis, que por exemplo é o que aparece muito no Paiva, e eu este ano já descobri, a fazer exatamente um trabalho para uma certificação florestal, já descobri também o Ranunculus enriquezi, que aparece, é muito parecido com este. As folhas são mais pedunculadas, portanto, os folhos mais pedunculados, e tem depois esse detalhe que é, floresce mais tarde, floresce em junho. Portanto, quando temos um ranúnculo que floresce em junho, normalmente em zonas de bosque, é provável bosque junto às linhas de água, portanto, carvalhal junto à linha de água, em taludes. Portanto, é muito importante esta coisa da ecologia, taludes com bastante ombra junto à linha de água, e aparece-nos então este ranúnculo fantástico que é o endemismo. Para vocês perceberem, não havia fotografias em Portugal deste ranúnculo. Eu consegui perceber por uma folha de herbário que estava nos Estados Unidos, e a partir daí comecei à procura dele e tive que basicamente olhar para os ranúnculos todos que existiam em Portugal antes de ter a certeza que este era efetivamente o enriquezi. As espécies rupícolas, eu gosto muito de espécies rupícolas, se calhar tanto como os tojos. Aqui aparecem dois tipos de rupícolas. As rupícolas de montanha, que são as que estão aqui à amarela, que é o caso da Margarida das Rochas, Phalacrocava oppositifolium, a Murbechiella, que é uma pequena crucífera que aparece nos xistos, na zona, portanto, também da serra, em afloramentos rupícolas, grandes paredes de rocha. O Teucro salviastrum, que aparece tanto no granito como no xisto, mas que também é um endemismo português. A Silene cutifólia, que apesar de ser um endemismo ibérico, as suas grandes populações estão todas em Portugal. Ela tem um cheiro muito, muito forte, e é muito comum, portanto, se calhar destas todas rupícolas é a mais comum, mas é uma espécie bastante interessante. O Narciso trianus, que também é bastante comum, mas é também um endemismo ibérico e aparece, e é indicador também de que as coisas estão a correr bem do ponto de vista da biodiversidade. A Centaurea limbata é um endemismo lusitânico, é a centáurea que aparece por toda a serra, portanto é muito, muito comum. A Narrinulus pedicelatum, quando começou a lista vermelha, ainda se pensava que poderia ser ameaçada ou não ameaçada, mas efetivamente ela é muito, muito comum. Só se calhar a espécie que pode dar bandeira à Serra da Freita, porque a sua área de distribuição está limitada mesmo à Serra da Freita em Portugal e é o endemismo lusitânico. Portanto, é esta informação que a mim me quase emociona, é começar depois a perceber o puzzle disto tudo, quais é que são endémicas, quais é que não são, as suas distribuições, todas elas depois vão estar no tal guia bastante detalhado. Todas as ameaçadas estão no guia um bocadinho mais triste, que é o guia da lista vermelha das ameaçadas de Portugal, que existe em PDF, depois procurem, podem encontrar. Este antirrino neonante, apesar de ela não foi, simplesmente não foi ameaçada, mas é uma espécie rara, portanto pontual em Portugal, que descobri também há 2 anos no Rio Paiva. Portanto, é também nos passadiços do Paiva, inclusive, portanto aparece nos passadiços. É uma espécie também muito interessante, que esta Potentilla montana, está em perigo. Porquê? Porque antes existia muito mais em Portugal.
ela tem uma ecologia muito específica, que é as serras perto do litoral. Portanto, aparece no Serra da Freita, na zona mais perto do litoral, e neste momento só é conhecida ali da zona do Rio Caima. Em Portugal havia em mais sítios, portanto em outras montanhas mais perto do litoral, mas desapareceu na maior parte dos núcleos. Portanto, hoje em dia está em perigo de extinção. Vou continuar. Ripícola, portanto, o último grupo de espécies, as espécies relacionadas com os rios. Aqui entra uma série delas que têm a ver com a laurisilva, portanto, com as espécies, no fundo, que encontraram refúgio, que correspondiam àqueles bosques terciários que existiam na península e que, entretanto, com a mudança climática, basicamente ficaram bem conservados nas ilhas atlânticas e aqui ficaram acantonadas. Portanto, são espécies que, por exemplo, o feto vaqueiro, Vudevardia radicans, existe ao pontapé nos Açores ou na Madeira. Aqui em Portugal é bastante raro, aparece, por isso está vulnerável. Aqui só aparece no Rio Teixeira. O Prunus lusitânico, o azereiro, aqui só aparece em 2 sítios, no Vale do Deilão, e são mesmo 3 indivíduos, portanto vale a pena se calhar investir no azereiro nos tempos vindouros. O rododendro pôntico ainda é mais ridículo, apesar de no caramulo ser mais comum, aqui só aparece um único indivíduo na base da freixa da Misarela, é quase surreal. O Ulmus glaura é um ulmeiro, uma árvore muito, muito nobre, que aparece ao longo do Paivô e algumas linhas de água da serra. É uma planta, eu gosto muito desta árvore, é uma planta lindíssima, pensa-se que pode ser introduzida. Eu sinceramente acho que é muito, muito difícil, porque eu estive em linhas de água que pouca gente lá passou e é a árvore dominante. A Paradisia lusitânica é uma espécie que, por exemplo, no Marão, no Alvão, aparece nos lameiros, mas aqui aparece só nas linhas de água, aparece no Teixeira, aparece também em alguns afluentes do Teixeira e também do outro lado da serra. A Arabis juresi é uma pequena crucífera que só vi junto ao Paiva, portanto também aparece muito perto das ribeiras. Esta saxífraga é um endemismo ibérico que é bastante comum em qualquer escorrência de água, seja no Paiva, seja no Teixeira, seja no Voga. E o Peu-sudano é também mais uma vez, é uma espécie restrita, portanto, ibérica, um bocadinho de França, que pensava-se que era muito raro em Portugal, e depois aqui, então, junto ao Paiva e junto ao Voga, aparecem quase sempre em quase todo o lado. Isto era o que eu vos queria mostrar destas, pronto, a brincar, falei de 40 espécies, a maior parte delas ainda não está ameaçada, felizmente, mas muitas delas estão bastante ameaçadas e algumas são raras em Portugal e aparecem em grande quantidade nesta serra, mas por isso mostrei-vos também para que fiquem sensibilizados que são um património único. Portanto, esta centáurea ou anarrino, apesar de serem espécies comuns aqui na Serra da Freita, são muito, muito raras em quase todo Portugal, não se encontram. Isto para que é que estas coisas depois servem todas? Eu pus aqui só três pequenas figuras. Uma coisa é, hoje em dia, os objetivos do desenvolvimento sustentável são quase uma cartilha para tudo o que tem a ver com atividades económicas e, portanto, a biodiversidade vai cada vez mais a ser tomada em conta para decisões futuras, seja de eficiência das explorações agrícolas, seja para a parte da economia pura e dura, portanto, para qualquer ação que se vai fazer no território, serão certamente os indicadores do futuro. Hoje em dia não será simplesmente o carbono por causa do carbono, mas a biodiversidade será sempre cada vez mais, não porque de repente agora ficámos bons, mas porque estas coisas todas, as listas vermelhas, começaram a abrir a pestana aos decisores políticos e a Europa agora assume isso como uma prioridade. Uma das coisas que fizemos agora há mesmo, utilizámos exatamente estas espécies, algumas delas que eu vos mostrei, para fazer a certificação florestal. Portanto, a NBI, a empresa da qual eu sou partner, trabalhou com o To Be Forest e com a Associação Florestal entre Douro e Voga. Num projeto também está o Aroca Geoparque e o município de Aroca, e fizemos a primeira certificação de serviços de ecossistemas de Portugal. Eu confesso que
fiquei muito feliz por isto, porque realmente o trabalho de campo que fiz para isto foi literalmente um dia. Portanto, num trabalho de campo de um dia, com este conhecimento, atenção, o conhecimento que aqui expus é muito, muito importante, mas este conhecimento vai estar disponível para toda a gente. A tal lista da flora vai estar, vai ser em abril, maio, vai estar cá fora, e o Flora On tem esta informação, ou seja, ninguém está a guardar escondida esta informação. Portanto, os critérios que eu usei para fazer a certificação de biodiversidade foi simplesmente habitats e espécies RELAP presentes, sendo que as espécies RELAP eu fui usar exatamente a informação que vai estar muito em breve também disponível na Flora On, ainda não está, mas estará, da raridade e das ameaças e da diretiva, etc, etc. Sendo que a raridade são coisas muito simples, é o número de quadrículas que em Portugal aparece a espécie. Portanto, não estamos a falar de coisas subjetivas. O Paulo aqui depois diz que aquela é rara. Não é o Paulo que diz nada, é se aparecem 10 quadrículas e se Portugal tem 300, ela é rara. É por causa disso, não é porque o Paulo acha que ela é rara. Portanto, nós tiramos a subjetividade da equação e arranjamos critérios que podem ser tão interessantes como isto e no futuro, para que é que isto serve? Qualquer pessoa que vá aos passadiços do Paiva e que queira pagar pela pegada de carbono, a partir desse dinheiro vai servir depois para fazer a manutenção dos ecossistemas valiosos que são atravessados pelos passadiços do Paiva e que foram certificados. Pronto, é uma aplicação muito, muito prática destas coisas. E pronto, é isso, ou seja, eu sou muito das coisas práticas e aplicadas e acredito piamente, sou um gajo muito otimista, que realmente a biodiversidade vai ter um papel importante para estas coisas no mundo que aí vem. Dar-vos mais esta informação, porque sou aplicado, das nossas espécies autóctonas, cerca de 1.500 a 2.000 têm algum interesse. Portanto, têm interesse social, ou seja, algumas são usadas para coisas mágicas, ou para simplesmente as giestas e as maias eram usadas para as procissões. 29% têm interesse alimentar, eu sou um grande militante disto, sou vegetariano, sou 2 meses por ano sou crudívoro, só como plantas, e acho mesmo importante, porquê? Porque nas crises que agora atravessámos da pandemia, realmente a capacitação das pessoas de que tudo que aparece principalmente nos prados e nas bermas de estradas de serra, não qualquer estrada, podemos comer, ou seja, podemos tirar da equação a fome e podemos meter na equação alimentos de alta qualidade nutricional. Muitas podem ser ornamentais, uma grande parte pode ser medicinal, portanto estamos a falar de mais de 10%, podem ser muitas delas usadas para forrageiras, portanto todas as leguminosas e uma carrada delas pode ser usada, já é usada como forrageira, mas ainda há um potencial enorme para serem ainda mais usadas. As tóxicas são muito interessantes porque são também usadas depois em pequena quantidade, como é óbvio, como medicinais. Há muitas também aromáticas, como o tomilho que eu vos estava a mostrar, mas mesmo aquela Silena cutifólia também pode ser usada como aromática. Material, temos também uma quantidade bastante grande. Melífera na serra é importantíssimo, 5% das espécies são melíferas, portanto realmente há um potencial enorme que a maior parte dos outros países já trabalhou e que nós ainda não trabalhamos. Isso vai acontecer mais cedo do que tarde, acredito. E pronto, e isto vamos mostrar um humilde cardo. Eu gosto muito de cardos, não porque são bonitos, mas porque gosto de os comer. Já passou a época deles, mas as tengarrinhas há mais no sul, aqui também há um bocadinho, mas não se comem, mas é tirar a parte toda dos picos e realmente são melhores do que os pargos. E realmente isto é depois uma oportunidade para se trabalhar, mesmo na Nouvelle Cuisine e naqueles restaurantes XPTO, e trabalhar com coisas locais, não é? Portanto, nós temos um imenso património para isso. Agradeço a atenção a atenção que vocês me deram durante este bocadinho. Esta fotografia é ali da Fresta da Misarela, e para vos dizer que esta fantástica imagem, estes carvalhos são todos americanos, e realmente, lá está, há exóticas e exóticas. O carvalho americano, dentro das exóticas até é bastante jeitoso,
comporta-se exatamente como um carvalho alvarinho do ponto de vista da habitat e não se espalha, portanto está ali, vai dando lugar aos carvalhos alvarinhos, e isto só porque a mim surpreendeu-me, eu só quando fui lá abaixo é que descobri que isto era um carvalho americano. Durante anos e anos sempre pensei que fosse um habitat o mais natural e pristino possível. Portanto, estou agora receptiva a perguntas. Passa a Obrigada, palavra à Paulo. Susana. Sim, eu vou então verificar algumas das questões que foram colocadas ou observações. Portanto, o Pedro Quaresma fez uma questão que se relacionava com a melhor altura para observar a Timelaia. Eu, entretanto, já lhe respondi que consultei a Flora One e era entre finais de março e inícios de junho. Carlos Duarte faz uma observação, não esquecendo que o tojo é fundamental para fixar nitrogênio no solo. Sim, sim. A Cristina Ferreira também faz uma observação. Confesso que não sei quais as espécies de tojos na minha zona, que é Coimbra, Zona Sul. Não sei se o Paulo tem alguma informação que possa partilhar dessa área. Por acaso essa área pode ter vários tojos, mas faz uma coisa que é muito simples, vai à Flora On, faz Coimbra, se quiser eu posso fazer isso, só para fazer onde é que está compartilhar tela. Sim. Vou outra vez. Sim, assim não se até assustem, todos os participantes já acompanham. Agora, estão a ver? Ele estava aqui a fritilária. Portanto, agora vou fazer aqui só então estas coisas fantásticas. Coimbra, ok? É só mesmo pôr Coimbra, não é preciso mais nada. Pesquisar. Pronto, aqui está 896 espécies só para Coimbra. É bastante, porque há lá uma série de botânicos. E agora faço o Lex, ok? E então aparecem-me todos os ULEXs dados para Coimbra. Isto demora um bocadinho, porque se calhar estamos aqui num webinar. Pronto, mas aparecem então 3 espécies. Portanto, o Minor, que é o dos brejos, das torfeiras, o Jussiai, que é um de zonas, por acaso não sabia que chegava aqui, é assim um tojo assim todo compacto, e europeus subespécie latibracteatus, que é o mesmo que também aparece aqui. Nós aqui temos 3, que é o europeus latibracteatus, o Minor e o tal Micranthus. Portanto, aparecem estes 3. No Alentejo depois aparecem mais uns quantos, mas se forem a ver, todos eles ou são endémicos portugueses ou ibéricos. São realmente espécies bastante mal amadas e bastante interessantes. Antigamente, lá está, usavam bastante para as câmaras do gado e era uma planta bastante mais estimada do que hoje o é. Mais perguntas? Já agora posso só mostrar, eu não devia mostrar, mas pronto, vou só aqui mostrar uma coisita. Onde é que está? Pronto, só para verem como é que a pinta do nosso guia da flora. Estão a ver, tem sempre a fotografia, depois tem o nome, tem o mapazito em Portugal, depois tem a distribuição, se é raro ou se não é, a forma de vida, e depois, neste caso, o Laurus nobilis, o loureiro, é alimentar e medicinal. Depois também tem aqui a floração, a época da floração, e a montanhazita. Pronto, já não posso mostrar mais. Mas é isso, queria-vos mostrar porque gosto muito, acho que vai ficar muito fixe. E Aroca seria um bom território para o apresentar. O quê? Aroca seria um bom território para o apresentar. É só convidar que eu farei isso, está bem? Temos de articular. Entretanto, observações. O Nuno Gaspar comenta a verdade e, além disso, forma boas simbioses com fungos e bactérias de solo, igual a microbioma, fundamental para o restauro ecológico, portanto, ainda relativamente aos tojos. A Cristina Ferreira gostaria também de saber mais sobre a certificação dos serviços de ecossistema. Pois, aí se calhar convém depois ir falar mesmo com o To Be Forest. Nós fizemos a componente de campo, não é? Da parte que tinha a ver com a biodiversidade e habitats, portanto, mesmo a metodologia, mas basicamente daquilo que eu percebi do processo, pode-se
podes fazer certificação de várias coisas dentro dos serviços dos ecossistemas. Neste caso, a certificação foi feita para a biodiversidade, para o carbono e para a parte turística. Para dar o exemplo da parte turística, obrigatoriamente os passadiços conseguiu encaixar muito bem, porque tem a contabilidade toda feita. Isso, ou seja, sabe-se quantas pessoas é que lá vão, etc. Portanto, para ter a parte turística, obrigatoriamente tem que haver depois indicadores que permitam perceber se tal sítio ou território tem ou não, tem que ter sempre indicadores quantificáveis. E é essa sempre a dificuldade de qualquer tipo de certificação, indicadores bastante fáceis de ir buscar, por isso é que eu referi a maior parte dos indicadores à própria FloraOne. Qualquer pessoa chega aqui e vê que espécies é que aparecem. Claro que, obviamente, no meu caso, fui mesmo ao território ver, confirmar as coisas todas. É sempre importante fazer isso, porque, obviamente, que a escala da FloraOne não é a escala de uma propriedade florestal ou agrícola. Mais questões? Não te importas de tirar o compartilhamento? Só para podermos... Exato, obrigada. Então, entretanto, Carlos Duarte, como se justifica que entre as maiores ameaças se encontram situações que a lei deveria proteger? PDM, POT, etc. Pois, essa pergunta eu percebo-a, mas realmente eu não consigo responder, como é óbvio. A questão, a parte dos PDMs, o problema é que os PDMs ainda estão num processo evolutivo e que só agora há um documento fantástico que recomendo a toda a gente, que é PDM Go, uma coisa assim, que finalmente mete os serviços dos ecossistemas, mete a parte da biodiversidade pela porta grande. Nós na NBI estamos a fazer trabalho com três municípios neste momento, já a exatamente fazer a estrutura ecológica baseada em dados robustos, não é? Portanto, em que fizemos isso também para a Aroca, fizemos para Alveiares, estamos a fazer para Lolé, mas isso é um trabalho que está a ser feito agora. Portanto, eu, das experiências que eu tenho com PDMs, a maior parte das estruturas ecológicas que antes existiam era basicamente o que já existiam, portanto, as áreas florestais, áreas protegidas, etc. Pouco mais do que isso. Portanto, fazer um trabalho em que efetivamente os valores da biodiversidade estejam plasmados no PDM é uma coisa muito, muito recente e só agora é que está a acontecer. Portanto, efetivamente, eu sinceramente dou sempre... O mais importante para mim deste trabalho da lista vermelha é perceber-se que, conservando, ao nível, por exemplo, do município, conservando 3%, 4%, 2%, é suficiente para garantir... Atenção, eu não estou a dizer para se rebentar 98%, não é isso. É dizer, é muito importante termos o conhecimento para evitar, efetivamente, que as espécies mais relevantes não desapareçam. Portanto, o importante é ter esta informação e utilizá-la sabiamente e não de repente, e agora vêm os biólogos e não podemos fazer nada. Curiosamente, a maior parte dos nossos clientes são privados e quando nós dizemos que há uma orquídea tal ou espécie tal, eles até ficam contentes. Porquê? Porque hoje em dia isso já é uma mais-valia e é isso. E os municípios também hoje em dia já começam... Eu lembro quando eu comecei a fazer este tipo de trabalhos, quando eu dizia que havia narcisos ciclamíneos, não, agora está uma espécie de diretiva, vai ser um problema. Hoje em dia a reação já não é essa. Ainda bem que temos essa espécie, porque podemos comunicá-la. Portanto, acho que se calhar não tão depressa como seria desejável, mas está a haver realmente uma evolução bastante grande da mentalidade. Esperemos que vá a tempo para conservar isto para os nossos filhos e netos e bisnetos. É esse o meu desejo mais sentido. Portanto, isto era uma sequência de diversas questões. Eu parei um bocadinho na primeira, mas depois tem outras que estão interligadas. Face à realidade do Conselho, Rede Natura, Ramsar, nós não temos a classificação Ramsar. Não, acho que não. Não, que seja do meu conhecimento, não. Por isso é que estava a tentar validar contigo. Não deveria este tema ser ampliado de modo a contemplar essas áreas disseminadas pelo território? Como promover a recuperação de espaços que privilegiem as espécies autóctones e em perigo? Há algum projeto, programa a ser desenvolvido no Conselho? Esta certificação, não é? Portanto, e é muito prático. É assim, eu já tenho uma certa idade, pronto, e eu não acredito muito em figuras de conservação
parques naturais, rede Natura, têm a sua função. Eu não acho que passe por aí, acho que passe muito mais pela parte civil, pela parte privada, porque o território é enorme, portanto, a rede Natura, quer dizer, a rede Natura da Aroca e onde eu vivo, que é São Pedro do Sul, que é mesmo ao lado, é imensa, portanto, ninguém consegue dizer, isto aqui é a rede Natura, vamos fazer maravilhas. Só agora, eu tive também a fazer a cartografia da rede Natura toda, só agora é que se começa a saber onde é que estão as coisas, portanto, só agora é que alguma coisa se poderá dizer, sendo que eu sinceramente acho que não é dizer tudo o que é rede Natura não se pode fazer nada, é o contrário, temos informação, tem que haver regras, portanto, e as regras é aquelas coisas básicas, não é respeitar as linhas de água, é quando, por exemplo, agora em frente à minha casa, eu vivo junto ao Voga, estão a fazer estão a tirar do eucaliptal, estão a tirar os eucaliptos. E eu por acaso fiquei surpreendido porque estão a fazer aquilo mesmo bem, porque estão a deixar os carvalhos todos. E portanto, ou seja, não é dizer, o eucalipto é diabólico. Não, o eucalipto não é diabólico. O diabólico é meter o eucalipto de uma ponta à outra de um concelho. Isso é diabólico, portanto, e mesmo o curioso destas áreas certificadas é que a maior parte delas tem eucalipto. E, inclusive no meu relatório está lá a dizer o eucalipto, aquele eucaliptal junto aos passarizos, quem me dera que os eucaliptais fossem todos assim, está cheio de carvalhal. Portanto, não é só não há mal, às vezes o cinzento é o melhor dos mundos, e é no cinzento que temos de trabalhar, não é no maravilhoso. Eu não acredito nada, uma coisa que eu não acredito nada é nos rewildings e nas plantações, são duas coisas que eu não acredito, pela simples razão, sou grande partidário dos mosaicos, portanto eu acho que deve haver cada vez mais mosaicos, e isso deve ser quase, deveria ser a pedra de toque dos PDMs dos municípios, era amarem o seu mosaico, amarem os seus agricultores, não dificultarem a vida a quem quer ir viver para a parte rural, que eu sei que fiz uma casa numa zona rural, é complicadíssimo, não deveria ser fácil. Com isto da pandemia, se essas coisas fossem fáceis, eu estou convencido que Aroca, São Pedro do Sul, eu estou a falar dos que eu conheço melhor, estariam hoje em dia já com o dobro da população. Não estão porque é complicadíssimo para cá viver, é complicadíssimo, portanto, o que eu diria é facilitar que as pessoas venham viver para o território. Para mim o grande problema dos incêndios tem muito mais a ver com as pessoas não estarem no território, mesmo o problema do eucaliptal, é fácil ter, eu tenho eucaliptal no meu terreno, mas tenho carvalhal, gosto mais do carvalhal, pronto, mas isso sou eu. Agora, é importante isso, ou seja, termos este mosaico, pode haver eucaliptal, pode haver carvalhal, pode e deve haver pomares e diversificar as parcelas e pensar sempre naqueles 5, 6 habitats primordiais. Temos que tê-los todos, não há, eu tenho aqui um livro que é as infestantes. Não há infestantes, não há matos maus, não há incultos, não há isso. Há habitats diferentes que contribuem todos eles para uma biodiversidade. E nós temos que aprender a respeitar isso, mesmo quando queremos ser altamente produtivos. Podemos ter um olival hiperintensivo e conseguir fazer as coisas bem feitas. Portanto, isto não tem a ver com os grandes, com as modernices e com os métodos de mais ou menos intensivos, tem a ver com olhar para o território de uma forma diferente, em que a natureza não faz parte de um problema, faz parte de uma solução. E é isso que são os serviços dos ecossistemas, é essa solução, os carvalhais estão lá para nos dar água, para nos dar sol, para nos dar oxigênio, não estão lá, é uma chatice, aquilo não é produtivo. É produtivo e aliás, eu gosto imenso de cogumelos, portanto, só por causa de cogumelos eu vou lá buscar mais dinheiro ao carvalhal do que qualquer eucaliptal que conheça. Mas lá está, conhecimento e utilizar esse conhecimento para o bem das populações e para o bem de todos nós. Temos que ser mais generosos, acho que é isso. Temos que ser todos mais generosos e menos gananciosos. Sim. Entretanto, o Nelson também faz um breve comentário, porque a área que há pouco identificaste do carvalho americano ardeu no final do ano passado, uma parte. Portanto, já agora, no lado esquerdo é o carvalho americano, mas do lado direito predomina o alvarinho e o negral. Sim, exato. Okay. O americano é o que aparece nas fotografias. Sim, do lado lá. Ora bem. Ok.
Depois também é para saber mais sobre a certificação, que já foi então dada a informação que será melhor contactar a To Be Forest. Depois a Teresa Araújo questiona como é que podemos contribuir para a lista vermelha ou o guia que estão a fazer. Basicamente nas redes sociais já existem bastantes, há um da Flora em Portugal, etc. Irem vendo as coisas e comunicar sempre que virem alguma coisa da lista vermelha, divulgarem e comunicarem mesmo com a Sociedade Portuguesa de Botânica, se virem alguma coisa, alguma espécie da lista vermelha. Mas também Nós- agora não vai nós haver não interligação. gostamos. Desculpa, estava a questionar se não vai existir interligação entre a plataforma do Biodiversity for All e a da Flora One. Sim, acho que sim. Acho porque não, é muito recente, ainda não me informei, mas Ok. sim, penso que as duas coisas vão estar interligadas e tem todo o sentido. Eu acho que estamos Sim. num momento interessante destas coisas em que não há aquela coisa de guardar a informação. Eu penso que só lá iremos se houver o contrário, se houver partilha de informação, o Exatamente. máximo possível. Sim, portanto, eu estava-me a referir aos projetos que vão surgindo numa plataforma que se chama Biodiversity for All e que auxilia bastante até na identificação das espécies, dependendo do local onde Maria Teresa esteja, mas isso nem há um local, pode estar em qualquer sítio e carregar as espécies que vai observando a nível nacional ou mesmo mundial. Portanto, é uma plataforma de uma abrangência bastante considerável e portanto, basta considerar o Biodiversity for All e fazer o registro, ir carregando as observações que vai observando nos percursos que realiza e dessa forma já está a contribuir para a partilha das diversas espécies e como está tudo em rede, facilmente os especialistas conseguem ter conhecimento das mesmas. Como poderemos depois adquirir o livro? Questiona também a Maria Teresa. O livro, o guia que estás a fazer, Paulo? O que desculpa lá que... Como poderá ser adquirido o guia que está... isso é editado no âmbito de Lisboa, Capital Verde e tal e coisa, e vai estar disponível depois, é ir à Casa da Moeda, a coleção botânica. Eu depois passo-te um link, mas é o mesmo onde está os sítios de interesse botânico. Pronto, vai ser esse link, não sei. Ok. Nós estamos em revisões, portanto, eu acabei de enviar as minhas revisões hoje, portanto, eu acho que, pronto, 2 meses deve Entretanto, estar... também é uma questão depois de estar atento à divulgação, que certamente Sim, sairá. sim. Bom, entretanto, Carlos Duarte, haverá espaço para uma associação de voluntários devidamente enquadrada a nível do Geoparque para a limpeza e erradicação de invasoras, infestantes e proteção das que estão em perigo e promover as espécies endémicas valiosas? Claro que há. Acho Agora, que sim. sim, agora é mesmo verificar em que registro poderemos fazer, não é? Face a esta nova realidade que estamos a passar, mas sim, todos somos poucos face a esta necessidade atual. Já agora, isso para a certificação florestal, uma das coisas que eu fiz foi a avaliação desse tipo de ameaças e a parte, um dos terrenos que vai ser intervencionado, que é do município de Aroca, bastante grande, junto à vila, e tem exatamente um pequeno núcleo de áquia e 3 núcleos de mimosas. A parte boa é que aquilo tudo é gerível, portanto eu diria que vai haver sessões de voluntariado de certeza para ali, porque lá está, eu sou muito pelo gasto inteligente dos recursos. Ali naquele terreno vale mesmo a pena fazer intervenção porque é possível ganhar, portanto é possível erradicar a áquia, há certos sítios que é terrível, ou seja, o esforço e o trabalho é demasiado para os resultados que se têm e realmente muitas vezes vale muito mais a pena trabalhar em áreas que têm alto valor de conservação e portanto os tais sítios que eu vos estava a dizer, algumas daquelas espécies aparecem ali naquele eucaliptal carvalhal junto aos passadiços, por isso realmente o primeiro dinheiro a ser capitalizado ali nos passadiços para esse fim deve ser mesmo investido ali com aquele proprietário para calcular que aquelas espécies realmente têm um futuro risonho e não gastar tipo numa zona que seja um acacial a perder de vista, porque é inglório, é mesmo inglório. Eu já trabalhei também nessas coisas e é anos e anos e anos para ter algum tipo de resultado,
sendo que muitas vezes com menos dinheiro e menos recursos consegue-se um resultado muito mais imediato e mais interessante. Portanto, eu acho que não se deve ir a todas, deve-se ir sempre, por isso é que esta informação é valiosa. Priorizar, sim, priorizar. Priorizar, cirurgicamente aos sítios que valem mesmo a pena e que são mais urgentes de conservar. Sim. Como designou o PDM? Quer PDM saber o que Go. significa? Ok. PDM Sim, o Go. que falou há pouco. É um documento. Sim. Gostava de informar o Paulo que existe uma associação sediada em Alvergaria da Serra, chamada Escola de Montanha, que percorre muitas das linhas de água, vales e montanhas. Peço desculpa que me desci depressa. Vales e montanhas da Serra, a pé, de caiaque, escalada ou canyoning, e que se oferece para acompanhar o Paulo aos locais mais inacessíveis para o que ele quiser. Obrigada. O Nelson, muito bem, obrigada. A seguir, Obrigado mesmo, agradeço. Matos Rodrigues, os PDM da última geração têm que apresentar a estrutura ecológica municipal, Exato. que infelizmente É é isso. entendida no seu lado mais redutor e orgânico. Ok, uma Pronto, eu pus aqui observação. o tal PDF, pois, Ok, já estava abaixo, não estava a ver. mas isso, o infelizmente é que realmente é difícil fazer este tipo de trabalho bem feito, não é? Mas é desejável, como é óbvio. Nós estamos a fazer isso com 4 municípios e eles todos estão a fazer a tal estrutura ecológica baseada a Susana viu isso quando fizemos para a Aroca, portanto, baseada naquele tipo de informação que é o mais objetiva possível. Portanto, não é assim tão difícil de conseguir isso. Atenção, que fazer um PDM custa sempre dinheiro, toda a gente sabe disso. Portanto, é preciso equacionar sempre, gastar o dinheiro necessário para fazer essa avaliação. E atenção, eu não me estou a fazer ao piso, porque felizmente temos trabalho suficiente e é um trabalho que dá mesmo bastante trabalho. Entretanto, também Matos Rodrigues comenta os PDM já têm as suas condicionantes, a reserva ecológica e a Aroca, a rede Natura. Mais de 40% do território municipal está integrado na rede Natura, sim, sensivelmente 50% quase. Os privados a preservar, questiona. Sim, eu acredito bastante nisso, sim. Por acaso acredito mesmo, não é acreditar, tenho provas disso neste momento. Por exemplo, eu estou a trabalhar vou dar um exemplo mais maduro de todos. Estou a trabalhar há 3 anos com a Herdade do Esporão e realmente nós identificámos já as áreas todas de maior valor na Herdade do Esporão e neste momento a Herdade do Esporão tem quase tantas, ou seja, está a contribuir quase tanto para a conservação da flora ameaçada como algumas áreas protegidas. E é só uma herdade. Portanto, sim, é possível e depende da sensibilidade de quem gera estas coisas, como é óbvio. Não seremos todos iguais, mas... Entretanto, eu peço desculpa porque eu estou a ver, não consigo abrir o bate-papo de maneira a ver todas as questões e depois, à medida que vou descendo, reparo que algumas já foram, de certo modo, também respondidas. O Pedro Quaresma referiu então que existiam outros projetos em execução, a maior parte é propriedade privada para o bem e para o mal. Nuno Gaspar, uma nota importante sobre a integração da biodiversidade de serviços de ecossistemas no PDM. Nos casos em que estamos a trabalhar, algumas das áreas mais relevantes. Eu peço desculpa, estou com dificuldade. Mas, desculpa. O Nuno é o meu sócio e está realmente a repertoriar aquilo que nós estamos a fazer. Se eu conseguisse abrir todas as mensagens, já era mais fácil verificar as que estavam respondidas. Peço imensa desculpa por estar eventualmente aqui a duplicar informação. Portanto, Matos Rodrigues faz uma... Mas já agora, o que o Nuno está aqui a dizer é importante. Uhum. A rede Natura é bastante imperfeita, atenção. Isto sem desprimor nenhum para quem a fez, porque eu fiz, portanto, se alguém tem culpa sou eu também, mas a rede Natura foi feita, por exemplo, no caso da Serra da Freita, foi feita em função do lobo. Portanto, o desenho da rede Natura na Serra da Freita não tem em conta a flora, como é óbvio. Portanto, obviamente que os valores da biodiversidade e da flora, neste caso, muitas vezes não coincidem com a rede Natura. Nós vimos isso na Serra da Freita, vimos isso em Lolé, vimos isso também em Alveaze. Portanto, a rede Natura tem uma função, foi feita para proteger
determinados valores. Hoje em dia, pá, felizmente temos muito mais informação e sabemos que há muitos desses valores que estão fora da rede Natura. E atenção que isto da lista vermelha vai constituir mais tarde um cadastro e vai ter tanto peso de lei como tem as espécies da diretiva, do ponto de vista legal. Estava agora a tentar centrar-me apenas nas questões para também não prolongar demasiado a sessão. Peço imensa desculpa. Se o bate-papo estivesse aberto de outra forma, para mim seria mais fácil. Por acaso eu tenho bate-papo, eu posso... Pois, para o participante aparece de uma forma distinta, ou então também está aqui a dizer, os privados sou iniciante nesta parte e não estou a conseguir aumentar aqui a janela de maneira a que seja mais fácil para mim identificar a seguir ao Nuno, diz o Matos Rodrigues, os privados e os seus interesses levar a eucaliptação de Aroca, São Pedro do Sul e de Val de Câmara. Mais nos sítios, menos nos outros. É assim, eu diria que apesar disto há ainda imensos valores. E eu acho que isto tem muito a ver é mesmo com uma parte com um novo paradigma. Portanto, e este novo paradigma não pode haver só eucalipto. Portanto, tem que haver muito mais coisas, mesmo do ponto de vista económico. Atenção, eu friso muito isto. Se as pessoas conhecessem os cogumelos como eu conheço, garanto-vos que gostariam de ter um carvalhal à porta de casa. E, portanto, obviamente que os privados têm muita culpa no cartório, mas eu acho que as pessoas evoluíram muito entretanto. E acho que tem a ver com mosaico. Temos que ter mosaico. Depois há aqui outra, os PDMs têm condicionantes, mas é preciso centralizar e fazer-se mais gestão ativa. Já são mais observações e trocas entre os participantes. Neste caso é o meu coordenador, o António Duarte, que está a fazer. Portanto, creio que em termos de questões não tem. Tenho aqui uma dúvida relativamente à aplicação do Biodiversity for All. Existe uma app que se designa iNaturalist e que faz também a passagem da informação depois para a plataforma. É muito prática porque permite de uma forma imediata fazer o lançamento da informação, portanto não obrigando depois a ir à plataforma carregar diretamente. Portanto, creio que são... E já agora o Nuno também está a dizer que vai haver pôs um link de um webinar que vai haver para explicar como é que se faz isto da certificação de ecossistemas. Certo. E depois a Teresa Araújo, seria interessante a Biodiversidade ter uma aplicação, sim, acabaste de dizer isso. Pronto, eu pus o PDM Go. A Cristina Ferreira. Queríamos criar uma rede cooperativa de proprietários pela biodiversidade, sim. Nós em São Pedro do Sul também estamos a fazer uma cooperativa. Eu estou sem tempo nenhum, aliás a reunião era hoje, mas por causa de vocês eu não pude lhes responder. Mas pronto, sim, estão a fazer uma cooperativa, não é só para a biodiversidade, mas multi das não sei quantas. Cooperativa integral. Ou seja, pronto, ok. Pedro Quaresma, o ICNF já está a avançar com a cogestão com os municípios, sim. Isto é responder ao Carlos. Sim, já é um bocadinho aqui troca entre eles, por isso é que eu avancei. Pois a mim já me mandaram também uma coisa de Montezinho a dizer para preencher uma coisa, para entrar na cogestão, pronto. Eu não sei, eu sinceramente, eu confesso que acredito mais numa iniciativa civil para a conservação da natureza, baseada em conhecimento, do que uma coisa vinda de cima do ICNF, por muito que se refaça. Basicamente houve um desinvestimento nas áreas protegidas e, portanto, sem recursos não se faz coisa nenhuma. Portanto, dos colegas que eu conheço que estão nesse trabalho, basicamente passam multas. Isso não é propriamente estimulante para ninguém. Mas há aqui uma questão do creio que é Matos Rodrigues. Sim. Estão pensados os impactos negativos da divulgação desta informação com a identificação destas espécies em risco e dos seus habitats? É assim, estão mais ou menos, ou seja, esta informação não é divulgada a uma quadrícula de 10 km, portanto, ou bem que se é botânico e se sabe bem o que é que andamos à procura, e lá está, eu sinceramente... eu acredito mesmo que é importante divulgar. Eu já mostrei espécies ameaçadas em informações que eu faço, a Susana acho que já viu algumas vezes isso. Eu acredito mesmo que a educação é a maior arma de todas e a divulgação. Claro que se é uma espécie que só tem um pontozinho, o saber mais gente que essa espécie está lá, é saber mais gente que vai fazer mal à espécie. Entre uma coisa e outra, prefiro que haja mais gente a saber que a espécie lá está, porque ao menos o seu desaparecimento não passará. Ainda agora, por exemplo, no Alentejo,
houve um problema com algumas espécies ameaçadas e haver pessoas locais, de associações locais, claro que preferencialmente têm que ser pessoas com uma certa sensibilidade, não deverá ser para toda a gente, mas dentro disso, já mesmo assim, há um leque muito abrangente de pessoas e eu acho que o poder deve estar na sociedade civil, é isso que eu acredito mesmo, e a maior parte das pessoas que contribuem para a lista vermelha são naturalistas amadores, naturalistas, nem sequer há isto, há naturalistas ou não naturalistas, portanto, eu confio mais em informação botânica de pessoas que não têm formação nenhuma em biologia do que em muitos biólogos, portanto isto não tem a ver com formação, tem a ver com a aprendizagem que se faz e pronto, opá, aí temos que ser nós, temos que ser nós a fazer esse filtro. Pá, se calhar vamos dar o ouro aos bandidos, sim, opá, há sempre pessoas a fazer isso, mas entre não haver, antes era pior, antes havia estas 500 ameaçadas, ninguém sabia que estavam ameaçadas, era pior. Houve na pateira de Formentelos, que é mesmo à porta das nossas casas, desapareceram 5 espécies, extinguiram-se 5 espécies de plantas aquáticas. Isto nos últimos 10 anos, atenção. Portanto, é melhor haver informação, acreditem que é melhor haver informação do que não saber coisa nenhuma. Portanto, depois também há uma observação relativamente à divulgação. Ver o que se passou com os complexos megalíticos quando foram estudados e dados a conhecer. A pressão humana levou ao resultado que hoje conhecemos. Sim, mas também levou a que haja imenso conhecimento e eu sou uma das vítimas do megalitismo, portanto acho imensa piada a conhecer essas histórias todas e portanto, mas há sempre isso é o eterno dilema. Eu sinceramente acho que é pior as coisas desaparecerem por desconhecimento do que as coisas, eu não conheço nenhum ainda, aliás, acho que mesmo assim os botânicos recoletores se calhar já fizeram pior às espécies raras do que qualquer outra pessoa na vida. Portanto, às vezes são os próprios botânicos que, com a azáfama de querer ter a espécie no herbário, que antigamente acontecia isso, hoje em dia já não acontece. Eu, por exemplo, raramente apanho as plantas para herbário, também porque sou um bocado preguiçoso, confesso, mas porque não acho que seja fixe fazer isso. Sendo que acho muito importante, sempre que vemos que uma espécie ameaçada vai desaparecer, pá, claro que sim, aí tentamos apanhar e pôr no sítio ao lado, sendo que deve ser sempre conservação in situ, portanto, conservação no ecossistema dele, se é na Serra da Freita, é na Serra da Freita. Agora, se abrir uma estrada de uma eólica em cima de uma fritilária, pá, se eu souber disso, vou lá, tento apanhar e pôr ali mesmo ao lado, pronto, isso aí é mesmo assim. A seguir, a Cristina Ferreira faz também uma observação. O único problema é mesmo o financiamento e recursos humanos e tempo, sensibilidade não nos falta, mas vamos fazendo o caminho. Conseguimos rentabilizar nas nossas caminhadas, todos vamos partilhando, depois o caminho faz-se fazendo, não é? Cada passo que vamos dar já será algo. E isto havemos de fazer campo com isto, pronto, isso faz questão. Sim, eu no não final vou mostrar já. tudo, não sim, se preocupem. sim, no final já fazemos ali uma descida à misarela e pronto. Pronto, aqui já é despedida, mas ainda há aqui outra questão. Não será importante associar conhecimento, divulgação e fiscalização ou vigilância no terreno? Pois, é assim, eu acredito muito pouco na fiscalização, confesso mesmo. Para já nunca há meios para isso. Veja-se a secção da GNR que basicamente agora aquilo é, pá, pronto, e depois lá está, a fiscalização que se vê agora por causa dos incêndios florestais, pá, aquilo é terrível, ou seja, quem vive na serra sabe disso, pá, se formos a cumprir a lei, estas coisas todas bonitas que eu vos mostrei, metade delas desaparece, a verdade é essa. Portanto, se quiserem mesmo desmatar tudo, como é que é, as ervinhas abaixo dos 20 centímetros, portanto a fiscalização é muito, muito, muito complicada. E lá está, das áreas protegidas, se vocês souberem, acho que a rede a Freita, quem faz fiscalização aqui são Coimbra. as equipas de qual? Coimbra? Coimbra, mas depois era do Lobo, era o pessoal do Alvão, acho eu. Quem faz o trabalho aqui da monitorização é a Universidade de Aveiro. Sim, mas quem faz as compensações Sim, é Alvão, sim. Nesse caso, sim. Eu sabia que eles vinham cá, pá, isto só para mostrar, pá, não funciona, é impossível mesmo, portanto nunca haverá meios suficientes
sendo que esta informação que eu vos estou a dizer é assim, para já os ecossistemas são resilientes, não é? Portanto, é muito difícil acabar com uma espécie rupícola que aparece não sei aonde, quer dizer, mesmo com maldade, nunca conseguiriam dar conta das morquelas todas, é muito complicado mesmo. As espécies que são mais comuns, claro que há esse perigo, haverá sempre esse perigo, mas já existia antes, há sempre os maluquinhos caçadores de prémios, o que é que se vai fazer? Pronto, há também os caçadores se calhar já não sei quantos linces morreram às armas dos caçadores e de águias, mas isso contra a estupidez humana eu não posso fazer mesmo nada. Mas entre a estupidez humana e o desconhecimento, mesmo assim, acho que é mais perigoso o desconhecimento. E eu, por exemplo, eu vou fazer, se tudo correr bem, 2 projetozinhos muito simples de conservação in situ destas espécies. Para quê? Para que os miúdos das escolas conheçam as espécies, o Ranuncus enriquezi, o Anarrhinum longiputilatum, etc, etc. Percebam que é um património único. Sim, já agora também posso partilhar que nós temos projetos educativos e as nossas escolas estão, por dizer, batizadas com nomes do património, umas são mais na área da geologia, outras na área do património cultural, da arqueologia e outras na área da biodiversidade. Exatamente, há salas já batizadas com essa finalidade. Em vez de se designar sala 1, é a sala do martelinho e o objetivo é fazer saída de campo, é mostrar, é sensibilizar, é educar. Esse trabalho já vamos também vamos mesmo realizando aqui no nosso território com esse intuito. Só mesmo reta final para tentar finalizar agora às 10h30, porque também não quero tornar a sessão demasiado longa. Tenho aqui algumas observações que posso ler rapidamente, da Cristina Ferreira. Nós queremos inventariar e preservar as nossas cortelhas, antigos abrigos de pastores, depois de uma central fotovoltaica se ter instalado numa freguesia vizinha e ter arrastado património vivo e danificado das antigas cabanas de pedra, que ainda têm qualquer proteção legal em Portugal. Portanto, creio que na zona de Coimbra. Não há recursos humanos para fiscalizar, em Coimbra eram 5, este ano 3 ou 4. Já está. Depois a Maria Teresa comenta que já esteve aqui em ações de reflorestação orientadas pelo movimento Gaio. Agora que vi o nome e a identificação, acho que estou a reconhecer a pessoa. Pronto, e agradece este momento de partilha. Matos Rodrigues também refere. E os monitores do ambiente são figuras integradas nos GP? Eu, sinceramente não sei. Pois o CEPNA sim, existe, agora do GP não sei, não faço a mínima ideia se é um novo. Ok, entretanto, futuro, António Carlos comenta, uma gestão integrada da conservação da natureza para a freita? Sim, pois, é assim, eu acho que não é todas, mas, por exemplo, aquele lírio martagon era uma espécie mais comum, que hoje em dia só existe em 2 sítios, e realmente seria interessante fazer algum tipo de restauro dirigido a algumas espécies relativamente fáceis de trabalhar e que se conhece muito bem a ecologia. Pronto, a Susana sabe onde é que eu moro. Não, por acaso não sabes agora. Vamos partilhando, não. Mas eu estava a brincar, tipo, eu sei onde é que vives. Sim. Mas sim, ou seja, a disponibilidade, eu tenho pouco tempo realmente, mas dentro da minha possibilidade estarei disponível para tudo o que seja coisas positivas e práticas e proativas, eu sou completamente a favor e acho que, pronto, esse trabalho, este tipo, pronto, as plantas todas que eu mostrei, a ideia é um bocado essa, é sabermos onde é que elas estão e acarinhá-las, ou seja, melhorar os seus habitats. Não acredito muito em jardins botânicos, não pelo jardim botânico em si, mas a função aos jardins zoológicos, é a mesma coisa. Mas o importante é preservarmos habitats, portanto, melhorar apesar do mosaico todo, realmente o habitat principal do nosso território é a floresta, e a floresta de carvalho devia ser acarinhada, isso não tenho dúvida nenhuma, e tudo que, agora não em todo lado, atenção, aqueles matos com vacas e prados do cimo da serra, são porreiros como estão lá aqueles habitats todos, os prados, os matos e as rochas, são habitats excelentes, cheios de espécies,
e se tem tanta espécie hoje em dia é porque sempre existiram esses habitats. Portanto, também não sermos fundamentalistas. O eucalipto há mais, não devido nada que há mais, mas mesmo esse trabalho tem que ser feito com as próprias empresas de celuloses, e eu acredito, pronto, lá está o meu otimismo, mas acredito que mesmo é possível trabalhar estes assuntos sem. Não pode haver aquela coisa de somos todos, há os maus e os bons. Infelizmente não, todos somos um bocado maus, um bocadinho bons, e temos de trabalhar para o mosaico, sinceramente para o mosaico e para ter gente na serra. Sinceramente não pode ser, o abandono acho que é realmente o maior crime deste país, que, que devemos todos contribuir para isso. É isso. Muito bem, obrigada. Então, para finalizar, aproveitava só aqui as palavras do Nuno Gaspar, que comenta: se não for integrada, que seja integradora e participativa, que é mesmo esse o objetivo deste evento online que criamos, é envolver, é integrar, é colocar as pessoas a participar, e portanto tenho 2 notas para fazer. O nosso objetivo inicial com estes webinar era fazer esta sessão teórica à sexta-feira e depois no sábado promover uma saída de campo sobre a temática em questão. A pandemia trocou-nos as voltas, ainda adiámos na expectativa de que fosse possível, mas já percebemos que temos de nos adaptar e, portanto, não vale a pena adiar. Vamos adiar, sim, a saída de campo para a altura em que for possível, não é? À partida será em maio, mas eu depois terei o cuidado de enviar às pessoas que participaram a possibilidade, a sua divulgação, sendo que depois o número de inscritos vai depender das regras dadas pela DGS. Naturalmente não serão muitos, mas aqueles que for possível iremos avançar com esta saída de campo. Aproveito também... Exato. Aproveito também para convidar para o próximo webinar, que será no dia 9 de abril, à sexta-feira. Esta é que foi excepcionalmente ao domingo, porque aproveitamos esta data do Dia Internacional das Florestas para lançar a iniciativa. Todas as próximas sessões serão à sexta-feira, às 21 horas, e a próxima é no dia 9 de abril, e a pessoa convidada é o investigador que realiza a monitorização do lobo ibérico aqui na Serra da Freita, o Dário Hipólito. Portanto, entretanto, faremos a divulgação desse webinar e quem tiver interesse será com muito gosto que nos encontraremos no próximo dia 9 de abril. Mais uma vez, Paulo, agradeço em nome da Associação Geoparque Aroca e do município de Aroca esta apresentação, que foi muito interessante e muito esclarecedora sobre o valor patrimonial, que já sabíamos que o tínhamos, mas é sempre bom reforçar, por quem conhece também o nosso território, o quanto temos sobre nossa gestão, direta ou indireta, e portanto compete-nos a todos fazer um trabalho em prol da sua conservação. Agradeço também a todos os participantes que se mantiveram aqui, peço desculpa pelo alongar da hora, mas naturalmente as questões vão surgindo e também sinto que devo responder a todas. Estava previsto ser só de 1 hora, mas entretanto alongámos-nos um pouco mais, e agradeço a todos o facto de estarem aqui neste serão, neste domingo, até esta hora. Muito obrigada. Não sei se queres dizer algo, Paulo. Não, obrigado a todos e pronto, é isso. Não se esqueçam, o guia vai estar em breve e vai estar mesmo fixe. Até nós que o fizemos, é daquelas coisas, eu também sou músico, e na música acontece isso, quando nós fazemos uma música deixa logo de ser nossa, o guia ainda não está lá fora e já deixou, vai ser imensamente útil para mim, portanto acho que para as outras pessoas também vão ser úteis, vai ser bastante útil e pronto, é isso. Esperem por ele e visitem o território e para a visita estarei disponível, estou a ressacar de música e de natureza com pessoas a fazer essas partilhas. Portanto são 2 coisas sociais que há mais de um ano que não faço e que preciso mesmo, e acho que todos nós precisamos um bocadinho, e partilhar isto, lá está, se fizermos isto no terreno, garanto que também vos darei a provar tudo o que for comestível e pronto, e é sempre isso. Até se pode fazer
uma sessão de survival na freita. Pronto, que estou cada vez mais Parece inclinado para bem. isso. Acho que a pandemia veio-nos abrir os olhos para certas coisas. Olha, um abraço a todos, obrigado por Muito tudo, está bem? obrigada. Obrigada a Beijo. todos. Obrigado a todos. Tchau, Até tchau. uma próxima. Obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigada. Não sei, eu sempre.